Olá, gente querida, tudo jóia? Tudo bem? Deixa eu anotar aqui o tema de hoje. Hoje um amigo querido que está vindo participar dessa live com a gente. Aqui, deixa eu publicar. Ok. Dia bonito, dia ensolarado aqui hoje. Já choveu umas 4 vezes e parou. Boa tarde, hoje eu vou conversar com um amigo querido, bacharel em Direito, especializado na áreas de INSS, Previdência. E hoje nós vamos estar falando sobre esse tema aí. Como é que funciona a aposentadoria, planos para o futuro para pastores e ministros. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então logo mais ele está pintando por aí, é o Roberson Vinhali, lá da cidade de Limeira. Já chegou por aí o Roberson. Olá pessoal, vamos chegando. Quem for chegando, manda coraçãozinho, aviãozinho, é bem-vindo. Pode convidar pessoas para o nosso bate-papo. Gente boa, aqui agora 6 horas em ponto, 2 da tarde no Brasil, 6 horas aqui na Inglaterra. Todo mundo é bem-vindo para o nosso bate-papo de hoje. Robertson já chegou por aí, vou mandar aqui o convitinho para a gente bater um papo e conversar. Transmissão ao vivo, foi, chegando. Olá, jovem gafanhoto, tudo bem, mano? Tudo na Santa Paz, meu querido? Um prazer estar aqui, viu? Paz total, completa, gloriosa. E aí, como que tá Limeira? Tá calor, tá frio? Conta aí pra mim. Rapaz, hoje tá um tempinho até que bom, não tá muito calor não, mas tem essas mudanças climáticas aqui que pega a gente de surpresa, principalmente a gente que sofre um pouco de rinite alérgica, né? É uma benção, né? Tem que ficar se justificando. Se você espirrar aqui não é o corona, né? É só uma rinite. Isso, exatamente. Porque você dá um espirro em qualquer lugar que você esteja, embora não tenha muita opção de lugar para estar, né, ultimamente, o pessoal já olha meio torto para você assim, mas é assim mesmo. Então, aqui tá friozinho, como sempre. Eu tô no jardim aqui do fundo de casa, mas eu tô tremendo de frio, como sempre. Mas é porque é bonita a árvore e as minhas casas têm espaço para fazer live lá dentro, eu venho para fora. Tudo bem, mano? Tudo certo, graças a Deus. Caminhando. Gostei da camiseta da Santa Corte, é uma bíblia, né? É, da Santa, isso, da Bíblia, Santa Corda. Cara, o cara veste a palavra assim. Já Muito, vai vestido de palavra, vestido de Bíblia. muito bom. Você vê? Minha época, né? Tipo, velho, assim. Eu lembro quando o pessoal começou a fazer camiseta a Jesus e tal. O cara já veste a Bíblia. Sim. É. Muito Vai se bom. modernizando, né? De vez de só Jesus, já vai a Bíblia inteira, já assim. E já puxa um ladinho, lê aqui e já era. Gente querida, hoje nós vamos bater um papo sobre previdência, principalmente aí para Certo. eles e pastores. O que acontece? No canal do YouTube, aqui no Instagram também, a gente sempre está falando para pastores e líderes de igreja, que é um pessoal, Robertson. Bom, eu sou pastor e convivo com vários deles. É um pessoal que não tem formação, não tem muita Sim. preocupação. Alguns trabalham em denominações que são um pouco mais organizadas, Uhum. outras não têm isso, contratam um serviço externo, outros são pastores de igrejas independentes, mas a maioria só baixa a cabeça, trabalha, trabalha, trabalha e não pensa no amanhã. É verdade. Você já viu isso por aí? Não? Como é que é? Eu acho que a maioria é assim, infelizmente. Né? A não ser, como você disse, denominações mais organizadas, que têm um anteparo contábil e jurídico, né, por trás, que se preocupam mais com isso. Até mesmo no nosso meio previdenciário, é uma questão que, relativamente, o direito religioso e tudo tem sido novo. É um ramo aí que está para ser explorado, né? Inclusive, estou atrás disso já, inclusive, falando sobre Muito direito religioso, pesquisando, comprando livros e tal, porque é uma área muito boa, ampla, e o pessoal não se preocupa muito. Por quê? Nós temos uma cultura em que o pastor parece que perde a identidade humana. Né? O grande. pastor vira anjo. O pastor não tem mais nome, a esposa do pastor não tem mais nome, os filhos do pastor não tem mais nome. É tudo a família pastoral e é tudo obra. O pastor não se cansa, o pastor não pode tirar férias, o pastor não pode ter um momento de lazer com a família. Então a cultura, sim, Nunca vai ficar doente, nunca vai envelhecer.
Nunca vai Nunca morrer. vai ficar doente. Exatamente. Então, assim, não tem uma vida comum, normal, como qualquer outro ser humano. Né? E há um aspecto também muito complicado de você analisar o ofício pastoral como se fosse algo somente espiritual. Mas é algo espiritual, mas desenvolvido por um humano. Né? É um humano que está por trás de tudo aquilo. Que, como você disse, pode adoecer, vai ficar idoso, a idade vai chegar para todo mundo. Então não há tanta preocupação do pessoal em relação a isso. Isso é preocupante, quando não há esse tipo de preocupação. A idade vai chegar, como que vai deixar a família, né? Como que vai sobreviver depois, isso é complicado. Robson, eu vejo praticamente dois tipos de pastores na experiência aí pastoral, que é o seguinte: algumas denominações não sabem como fazer ou o que fazer, porque não tem muita informação. Então, Uhum. contratando lá um serviço de banco, uma previdência privada, alguma coisa assim. Outros não contratam nada e o pastor ele paga o carnezinho de autônomo dele. Me lembro, Sim, falei muito assim também quando estava no Brasil, no início do meu ministério. Uma coxa de retalhos, até porque o Brasil é bagunçado, né, cara? uhum. Você é bacharel em direito, trabalha nessa área. Eu não tenho umas perguntinhas para te fazer. Dá Sim. uma geral para a gente. Como é que funciona a questão de previdência para pastores? Só Uhum. antes de você responder, quem assistir esse bate-papo nosso depois e tal, eu sugiro, se você é pastor de igreja, entra no Instagram do Robertson, manda um direct lá, marca uma reunião, Isso, faz um projeto claro. para os pastores, para a equipe de liderança da tua igreja, não só pastores, mas para os que trabalham na igreja, porque às vezes ter informação certa ajuda muito. Vai lá, mano, dá uma geralzona para a gente. Previdência para ministro religioso, padre, pastor, como é que é isso no Brasil? Certo, vamos lá. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque numeração de leis é complicado, né? Mas, É. ó, de início, tem uma lei, a Lei 6.696, de 79, que ela começou a incorporar os pastores e ministros de confissão religiosa nesse âmbito previdenciário. O pessoal não se importava muito com eles. É como se não fossem trabalhadores como os outros. Depois começou a igualar os direitos. Até mesmo as igrejas, depois, com outras leis que vieram posteriormente, foram comparadas a sociedades empresariais, embora não recolham os impostos, não tenha tantas obrigações semelhantes às empresariais, mas também foram equiparadas. E depois dela, depois dessa lei, veio a Lei 9.876 de 99, do ano de 99, que diz o seguinte, no artigo 11, inciso 5, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Aí o inciso 5 diz, como contribuinte individual, a linha C, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou seja, não só o pastor, mas missionário, evangelista, não só evangélico, mas católico, o padre, né, os monges ali, os freis, enfim, todos eles podem também estar incluídos na mesma seção de contribuição, no caso. Aí, Olha, quando mantidos pela entidade a que pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, que é o que a gente vive também, principalmente aqui no Brasil. Os pastores que têm um trabalho chamado trabalho secular, né? Durante o dia e à noite eles trabalham na igreja, ministram os cultos e tudo. Então são duas atividades aí e os de tempo integral. São os mais vistos aqui, né, no Brasil. Essas duas categorias, os que trabalham secularmente, depois à noite tem a igreja, e depois aqueles que trabalham também de uma forma integral na obra. Então eles foram incluídos aqui como contribuintes na Previdência Social. Eles devem fazer o recolhimento para ter todos os benefícios de aposentadoria e os outros auxílios também. Isso está previsto em lei que o ministro precisa fazer. olha só, você falou de duas leis, uma de 79 e outra de 99, são 20, Isso, né? isso. Agora, trocando em miúdos e vamos lá pro cerne da questão. Certo. Quais são os requisitos que um pastor tem que ter para solicitar aposentadoria? Estou falando isso porque a maioria não está indo atrás dessas coisas. O cara está com Exato. anos de idade, ele está com 40 anos de idade, só pensa em igreja, não está fazendo nada. Uhum.
O que, que ele tem que fazer para ter direito a isso? Requisitos que ele precisa. De início, ele necessita fazer o recolhimento da sua previdência. Ele precisa ser filiado, vamos dizer assim, ao INSS. Ter a qualidade de segurado, né? Na minha época era um carnezinho marrom. Não sei se ainda existe. Isso, é o mesmo carnê. É o mesmo carnezinho, mesma coisa. Então, assim, é bem simples, né? É o carnezinho que você adquire na papelaria ou qualquer outro estabelecimento comercial que venda, e você mesmo faz o preenchimento, ou de repente, se a igreja tem um anteparo de contabilidade, o próprio contador pode estar se responsabilizando em fazer o preenchimento e o recolhimento para o pastor. Mas o que acontece? É necessário fazer o recolhimento para poder ter a qualidade de segurado. Então nós temos aqui uns requisitos, porque nós temos dois tipos aqui principais de aposentadoria, que é por idade e por tempo de contribuição. Lembrando que só pode se valer desses dois benefícios, ou por idade ou tempo de contribuição, o pastor que contribua como contribuinte individual, que é o correto. Então, assim, nós temos códigos. Não entendi. É Individual. porque, assim, isso, nós temos códigos no INSS, vários códigos. Então, por exemplo, a dona de casa, ela tem um tipo de recolhimento, certo? Diferente de um trabalhador autônomo, e o trabalhador autônomo tem outro tipo de recolhimento, diferente daquele que é vinculado à CLT, ao regime de trabalho de CLT. Então, há uma confusão, pode gerar uma confusão entre dois tipos de códigos, por exemplo, que é o 1406, usado mais para donas de casa, para pessoas que têm um trabalho um pouco mais informal, né, ou não exercem atividade remunerada, vamos dizer assim, mas elas contribuem. E o 1007, que é do contribuinte individual. Esse é o específico utilizado para pastor, no caso, para estar inserido nessa lei. E o valor da contribuição é o seguinte, o INSS trabalha com porcentagem de recolhimento. Então, tudo que o pastor recolhe, ele precisa fazer ali, tudo que ele ganha, todos os proventos do pastor, o montante, ele necessita fazer o recolhimento de 20% do valor total. Então, ele pega o salário dele, 20% ele paga na Previdência, através desse carnezinho mesmo. Para ele poder ter as qualidades que ele necessita de segurado e ter os benefícios de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Somente pelo código 1007, isso que é importante destacar, e com recolhimento de 20%, é que ele tem toda a abrangência dos benefícios e aposentadorias pelo INSS. Se de repente ele quiser pagar menos, ele até pode, mas não tem todos os benefícios. Então, assim, ele só vai aposentar por idade, por contribuição já não consegue. Tem um amigo meu aí, um amigo meu, tá? Pastor, foi pastor muito tempo, tempo integral. Há 200 anos atrás pagou o carnezinho, não pagou mais, largou, etc e tal. O que que faz, cara? Rapaz, precisa voltar a contribuir urgentemente. É, Urgentemente e retomar a qualidade de segurado. Por quê? É o seguinte, a questão não é só a aposentadoria. É isso que as pessoas também precisam focar. Como você bem disse no início, né, apresentando aqui o nosso bate-papo, as pessoas podem ficar doentes. O pastor também fica doente, não. né? E como pode ficar, né? Depende da igreja, não fica. Depende da igreja, não fica. Não, é falta de fé se ficar. Não está apto para o trabalho, não. Mas então, é possível que você, de repente, adquira alguma enfermidade ou né, que aconteça algum acidente. Enfim, a pessoa precisa estar com o anteparo do INSS também. Ela precisa estar salvaguardada ali pelos direitos do INSS. Então, não é só aposentadoria. Sim. Tá. Não, é porque com essa questão da reforma da Previdência, Uhum. tal, não bagunçou o meio de campo, o que que um pastor local praticamente tem que fazer? Ele tem que buscar pagar mensalmente a guia dele do INSS ou retomar a janela de tempo que ele ficou sem pagar. A reforma da Previdência mudou as coisas, não? Estou falando aqui porque é uma dúvida que eu tenho, a maioria aí do pessoal. Mudou e mudou bastante coisa. Então, para você ter uma ideia, quase que de períodos em períodos a gente está arcando com as mudanças aqui. Porque se muda o salário mínimo, já muda algumas numerações de porcentagem para a gente. Né? Hum. Para você ter uma ideia, de janeiro para março já mudou o salário mínimo Quanto aqui, principalmente no estado de São Paulo. Aumentou pouca coisa, mas aumentou.
Então é E questão de meses. eu não sei quanto que é, cara. Quanto que é o salário mínimo aí? Quem souber, Tá fala. 1.045. 1.040. Então, isso já muda a contribuição Já e... muda a questão de porcentagem e o valor que a pessoa vai pagar. Então, assim, já dá um pequeno transtorno. Por exemplo, se você tem um carnê todo preenchido com o valor de janeiro, você vai ter que preencher todo um carnê diferenciado com o valor de março, Pô, e é tudo manual, sabe? não pode ser feito eletrônico? Olha, tem até a possibilidade de ser feito eletrônico, mas assim, para agilizar, para ser bem mais fácil para a pessoa e ela poder até corrigir alguma coisa que ela queira, ela pode fazer o manual, que é aquele carnezinho que você mencionou mesmo, né? O marrom, o laranja, dependendo da sua geração e da sua idade, é uma cor que eu já peguei marronzinho já e hoje em dia ele é meio laranja lá e tal. Então o que acontece? Precisa voltar a pagar, né? Tem a possibilidade de você ver com o INSS uma janela que você tenha lá e para poder arcar com ela e pagar. Uma outra situação que nós temos também, como eu disse, são os pastores que eles trabalham, tem um trabalho chamado, denominado trabalho secular, né? Registrado, regime de CLT, geralmente, e à noite eles cuidam da igreja, que é a maioria das denominações, principalmente pentecostais aqui no Brasil, são assim, né? A gente vê um trabalho integral mais de igrejas reformadas e históricas e tudo, mas a maioria das igrejas, principalmente pentecostais, trabalha nesse aspecto, principalmente grandes denominações. Então, o que acontece? Muita dúvida em relação a isso tem a ver com se pode haver um complemento no pagamento. Por exemplo, já recolhe-se no regime de CLT na empresa que o pastor trabalha. À noite ele tem o seu ofício pastoral e desenvolve o trabalho na igreja. Se ele pode pagar por fora o tempo da igreja, se agrega alguma coisa, se muda alguma coisa para ele. Então, assim, as orientações que eu estou dando aqui, assim como todo direito previdenciário exige uma minúcia de você falar pessoalmente, fazer uma abordagem pessoal particular, analisar todo o perfil previdenciário da pessoa para dar um veredito, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma abordagem bem geral para falar de todos e da possibilidade que possa enquadrar todos, mas lembrando que é necessário fazer um planejamento previdenciário particular e pessoal. Então, assim, nesse aspecto do pastor que trabalha secular, e ele tem o trabalho na igreja à noite. Ele pode contribuir com o trabalho da igreja, no carnê separado, como você mencionou. O que vai mudar? Vai mudar que o valor que ele vai receber depois, no tempo que ele tiver para aposentar, ele já está apto a aposentar. O tempo depois, que no caso para homem, por idade é 65 anos, para mulher é 62, por idade, né? Deixando bem claro que eles precisam, para ambos os sexos, seja mulher com 62, seja homem com 65, ter pelo menos 15 anos de contribuição. Isso é importante ressaltar. Não adianta ter só o fator idade e chegar no INSS e pedir aposentadoria se você não tem pelo menos 15 anos de contribuição com o INSS. Então, o que o pastor pode fazer? Ele pode contribuir por fora, sim, com o carnê, além do trabalho secular que ele tem, que é de CLT, e retira-se já a porcentagem dele lá. E no final das contas, o INSS vai pegar todas as entradas de contribuição que ele fez e vai ter o fator previdenciário, que tem a ver com o quê? Uma porcentagem, uma média das contribuições e a idade com que ele pretende se aposentar, e eles fazem um cálculo que é do INSS mesmo e já dá um valor para você receber mensalmente. Então pode aumentar um pouco o valor da aposentadoria. Entendi. Quando eu trabalhava em tempo integral numa igreja em uma denominação no Brasil, o pessoal já descontava do salário nosso lá. Uhum. Eu trabalhava em tempo integral, a igreja já descontava na fonte. Agora, depois de uns anos, eu já não estou mais trabalhando com eles há muito tempo, mas são amigos queridos, meu irmão é pastor lá. E eles têm um plano com o Banco Bradesco. Certo. Acho que é previdência privada, né? Alguma coisa assim. Uhum. Porque é uma denominação, envolve pastores do Brasil inteiro. Uhum. Cara, então complica, cada estado deve ter lá, enfim. O que você sugere que assim, aí é cômodo para o pastor porque a denominação já está fazendo tudo para ele. Sim, sim. É. Agora, um monte de amigo que não está indo atrás de nada, cara. Uhum. O que você sugere para eles? Você sugere, por exemplo, junta um grupo de pastores e faz algo em conjunto? Ou para esse camarada? Porque eu não estou nem falando
de planejamento financeiro, de investimento no Tesouro Direto, de um investimento pessoal e privado de aposentadoria. Estou falando da Previdência, porque acontece acidente, etc. e tal. O que você Sim. sugere para esse pastor fazer assim para ontem? Olha, independente de ser uma forma coletiva ou individual, é necessário que ele vá até um profissional que seja capaz de traçar para ele as diretrizes do plano previdenciário especial para ele. O que vai ser feito? Todos nós temos registro. Se a gente contribuiu pelo menos uma vez, né? Sim. Esse profissional, Não quem é, entendi. quem é esse profissional que o pastor deve procurar? Ah, sim, deu uma cortadinha no som. Olha, se a igreja, geralmente, a igreja, ainda que seja uma só, ela tem que estar legalizada com CNPJ, né, ela tem que estar legalizada em todos os aspectos. Então, possivelmente, já tenha um contador. O contador pode fazer um trabalho de verificação, mas o profissional do direito, principalmente o direito previdenciário, é melhor indicado porque a gente tem condições de verificar todas as hipóteses que se tem. A gente tem condições de antever o que pode acontecer. E o que melhor se enquadra. Nós temos mecanismos e ferramentas para fazermos os cálculos, para deixarmos a pessoa a par de quanto tempo falta para ela se aposentar e qual é o melhor tipo de aposentadoria, seja por idade ou seja por tempo de contribuição, enfim, o que está mais perto, o que é melhor para ela. Né? Então, isso que é importante ressaltar. Para início, seja individual ou coletivo, ele precisa ir atrás de um profissional para dar uma diretriz para ele, um posicionamento. Se ele contribuiu uma vez com o INSS, essa contribuição vai estar marcada lá. Quando a gente for puxar todas as informações dele no portal do INSS, vai aparecer para a gente. Então isso é muito importante porque tem pessoas que trabalharam um bom tempo da vida e depois foram vocacionadas e chamadas ao Ministério Pastoral. Largou lá. Né? É isso. Mas teve um período de contribuição. Agora elas estão no Ministério Pastoral e de repente não contribuem. Não contribuem. Então é necessário retomar a contribuição porque esse período vai ser somado. Né? Isso interfere muito na questão do quanto ela vai receber depois para se aposentar. E outra, ela precisa ter a qualidade de segurado, porque vai que acontece um acidente com ela, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, tem uma tabela no INSS com as carências que são necessárias para cada tipo de benefício. Então você verifica lá, auxílio doença, 12 meses, pelo menos 12 meses de contribuição. Então, de repente, acomete uma enfermidade a vida do pastor, ele não contribui com nada, de repente ele não tem um plano médico, um plano de saúde, que isso é muito comum não ter, também, infelizmente. Muito comum. Ó, só uma pausinha. Eis que vos digo, Vaso. Depois dessa live, você precisa dar uma consultoria para mim. Ó, isso aí é verdade. Por quê? Um número enorme, cara, de pastor que nunca foi atrás disso. Depois ele vai para a família, para os filhos casados, porque ele não se preparou. Mas muito, pastor. Vida pelo ministério e o tempo passou. Ele não Exatamente. Então, assim, é importante para ontem que as igrejas acordem para isso. Não tratem isso como qualquer coisa. E o pastor local, se a igreja dele... Mano, para de deixar na mão da igreja só. É decisão tua. Se levantar, pegar um telefone, entrar na internet, conversar com alguém, marcar um horário e resolver tua vida, pastor. Fecha parênteses, que eu achei que isso que você falou, principalmente sobre acidente, importantíssimo. Acontece, eu estou falando que eu sei, eu vejo casos assim acontecer. Vai lá, mano, continua, desculpa. E, imagina, e para não falar em questão de morte, porque nós não somos eternos. E Jesus pode nos chamar a qualquer momento, não é verdade? Então, assim, de repente o pastor deixa a família desamparada, a esposa não sabe o que fazer, um filho pequeno, alguma coisa desse tipo, sem receber R$ 1. E nós sabemos que, infelizmente, a realidade de muitas igrejas, não generalizando, é não prestar assistência devida. Não, Né? fala o português claro mesmo, não dá assistência. As que assistência são exceções. E são exceções. Via de regra, a igreja não dá assistência para a família do pastor. Cara. Então, eu acho que o bem mais precioso que um pastor de igreja local tem... Ó, Robson, a média da igreja brasileira é de 80 pessoas. Não é a igrejona rica. A igrejona rica... Ontem eu estava conversando aqui com o Josadak, a live
tá no canal do YouTube, quem quiser ver depois. E ele falou, o pastor da igreja mega, da igreja rica, o pastor famosão do YouTube, ele não precisa de nada disso aqui que a gente está conversando. Exato, exato. Ele tem dinheiro, não precisa nem de Deus, alguns deles. Mas o pastor da igreja brasileira, a média de 80 pessoas, tá? É. Esse cara tem o bem mais precioso do mundo, que é o tempo. Pastor, para um tempo, sentar no computador e aprender esse negócio, assistir um vídeo ou ligar para alguém, que é a melhor coisa é você falar com alguém. Tirar. Exato. Então, veja, como vai deixar a família desamparada num caso desse? Né? Para quem vão recorrer a quem? Vão pedir ajuda a quem? Às vezes até pedem ajuda, mas não recebem ajuda. Então, tudo isso é muito importante. Se o pastor paga certinho a previdência, ele faz o recolhimento, de repente acontece alguma coisa com ele, ele falece, né? A sua esposa não vai ficar desamparada, os seus filhos também não. Né? A respeito disso também, na questão de filhos, daqueles que são beneficiários da pensão por morte, também há uma tabela que depois pode ser acessada no portal do INSS, né? É inss.gov.br, e você vê ali a idade do beneficiário, que ele está na data do óbito daquele que era segurado. Então, o pai morreu lá, faleceu, e o filho tem lá 15 anos. Então, tem uma tabela lá para ver por quanto tempo ele vai receber essa pensão por morte. Né? Então, isso tem uma tabela, é tudo tabelado. Então, você tem ali a proporcionalidade, a idade da pessoa que é beneficiária e depois por quanto tempo ela vai receber. Eu não sabia disso e olha, eu vou falar uma coisa. Dúvida minha, pessoal, até eu vou bater papo aqui. Espera que eu vou pegar uma café. Boa. Seguinte, eu não confio. Eu vou falar uma dúvida que talvez seja da galera aí que está assistindo também e de milhares. Não confio na Previdência do Brasil. Ah, tá funcionando? Não tá? Dá para confiar? Não dá? Quer dizer, se eu retomar, pagar lá o que eu devo, continuar pagando, eu vou ter aposentadoria? Ainda dá para confiar nesse negócio? Não. Olha, porque a questão envolve o judiciário, né, e não somente o contábil, por assim dizer. Por que é importante você recorrer a um profissional do direito e não somente de contabilidade, o seu contador e tudo? Porque muitos benefícios que a gente pede, muita coisa que a gente pede é negado de pronto. Parece assim que eles nem analisam muitas coisas. Aí a gente tem que recorrer ao judiciário, entende? Então, no judiciário a gente consegue muita coisa que é negada administrativamente pelo INSS. Então, tem casos que a gente chega a se surpreender, infelizmente, né? Se surpreender quando administrativamente é concedido um benefício, por exemplo, de auxílio-doença. Porque a gente não teve lá, poxa, a gente já imaginava um trabalhão que a gente ia ter e administrativamente conseguimos. Mas essa não é a regra, infelizmente essa é a exceção. Então a gente tem que ficar lutando com perícia, né, com laudos médicos, com isso e aquilo, para conseguir. Mas, juridicamente, a gente consegue. O TRF, os tribunais regionais federais, acabam concedendo, fazem perícia própria, que é um pouco melhor do que a do INSS, já tem uma avaliação melhor, e a gente consegue, a gente tem êxito nesses aspectos. Igrejas que são sistemas paroquiais ou independentes, como, por exemplo, uma igreja batista e outras, é o conselho, a mesa diretora, o conselho local da igreja, junto com o pastor local, que toma essas providências, vai atrás. Igrejas de modelo eclesiástico assim mais centralizadas, como uma Assembleia de Deus, por exemplo, que é regional, né? Uma quadrangular também, mas é centralizada. Você tem o Ministério Brás, Madureira e etc. Ou isso, dependendo. E tem o presbitério, igrejas presbiterianas. Cada um vai agindo de um jeito. Mas existe, a gente comentou aqui no início do nosso papo, essa cultura na cabeça do pastor, que ele deixa para depois, ele não se preocupa, até que um dia ele tem um problema de saúde sério ou a idade bate na porta. Cara, o que dá para fazer com essas igrejas, Robson? O que você acha que, por parte, culpa das igrejas e do pastor local, culpa talvez é uma palavra forte, mas um desleixo, né? Um relaxo. Mas também a sua área, a área do direito previdenciário, não tem olhado para esse público. Dá para fazer aí um bate-papo, principalmente você, que é um cara que trabalha nessa área, que é de igreja já de séculos, 400 anos,
Que é- Não dá para fazer uma ponte, não, Robertson? Não só dá como precisa, é necessário. Como eu disse para você, a questão do direito e religião, agora que eles estão observando de uma forma um pouco mais atenta, aí, dando um pouco mais de ênfase em direito religioso. Né? Buscar uma especialização, que é o que eu pretendo fazer daqui para frente, buscar uma especialização nessa área de direito religioso. É necessário fazer isso, porque, assim, por um lado, no senso comum, há o pensamento de que o pastor ele vive do dinheiro da igreja, ele pega às vezes o quanto quer e muitos usam isso como um cabide de emprego e para enriquecimento próprio e às vezes até ilícito, né? Vamos dizer assim. Então, assim, há um senso comum de que o pastor já é um cara que tem dinheiro, porque ele vive da igreja. Posso contar uma piada? Não, vai que senão você Pode perde a... falar? Não, pode falar, pode falar. Não, é o seguinte, ô pastor, o pastor Zada que tá chegando, vê se aconteceu com vocês. Vai ver, todo mundo acha que você é pastor, você é rico. Então você tem que ficar se explicando, né, cara? Até você financiar o negócio, que você é pastor, tem que justificar um monte de coisa. Aí é o seguinte, era um conselho de pastores, assim, me chamaram para falar com a quanto que cobra, né? Eu falei, não cobro nada, não. Eu não vou pagar para ir, paga a minha aí. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Aquela velha novela, se o irmão sentir, Uhum. deve, rola uma oferta, senão tá tudo certo. Aí o pessoal comentou, mas o cara não cobra, o cara então é picareta. Eu falei, caramba, se cobro não posso. É exatamente. Aí tinha um Corsa, um Corsinha normal. Aí os caras, quer dizer, garanto que tem carrão. Não, não tem, é um Corsa. Não sabe nem pedir dinheiro. Isso aí não... Você Desculpa, está errado de todo jeito. aí. Vai lá, volta, retorno. Tipo, você está errado de todo jeito, né? Se você pede estipula um valor, não, é mercenário. Se você não estipula, não vale nada. E por aí vai. Então, o direito, olha só, baguncei tudo. O direito, como é que chama, Robertson? O direito religioso no Brasil, como é que chama essa área? Direito religioso, que engloba o direito previdenciário para pastores, porque todas as áreas do direito, de certa forma, elas se comunicam, né? Mas dentro do direito religioso, que é o macro, existe o direito previdenciário para pastores, que é abordado dentro desse direito religioso. Então, os livros de doutrina, ultimamente, de direito religioso, têm um capítulo só para a questão previdenciária de pastor. Olha só, eu não sabia disso. Questão previdenciária do pastor, do religioso. Pastores não sabem disso. É. Ó, o Bispo Celso comentou aqui, ó, sou pastor, temos compromissos com muito dever e poucos direitos. Verdade. Mas também, o Celso, vê se não é isso, Robertson. A gente não sabe os direitos que a gente tem, cara. Uhum. A igreja não Exato. fala, a gente não vai atrás, ninguém preocupa. Você estava falando, ó, ele paga a dele, como eu acho que é autônomo, Celso, você paga. O Robertson, você estava falando, Sim. pensa numa especialização nessa área, show de bola, muito legal. Não é necessário, precisa. A maioria dos pastores não tem o entendimento disso. Nem se importam com isso, nem passa pela cabeça. Né? Assim, eu estou vivendo da obra, às vezes assim, ele é pastor de uma igreja local, às vezes nem tem congregações e tudo, e ele fica ali, pastor vitalício daquela comunidade. Só que vai chegar um momento que ele não vai poder exercer as atividades dele como ele exercia quando tinha 20 anos de idade, 25, 30 anos de idade. Não vai ter como. Então ele vai ter que se afastar do ministério pastoral. A gente pode dar pane, cara, tipo, no nosso cérebro, né, parar de funcionar em algum aspecto, a gente desenvolver alguma enfermidade, coisa da idade, é extremamente comum. Então alguém vai ter que substituí-lo. E quando isso acontecer? Como que ele vai ficar amparado, né, financeiramente? Como fica a questão da aposentadoria dele? Poucas igrejas, aqui em meio tem um exemplo muito, muito bom nesse aspecto. A igreja presbiteriana aqui, por exemplo, mantém o seu pastor até o final da vida, mesmo jubilado, né, como a gente fala. Jonas, esqueci, Zulski. fera, pastorzão fera, presbiteriano de Limeira. Esse cara, ó, pastor raiz, pastor Jonas é do tipo que É, viaja 1.000 quilômetros para visitar a ovelha aí. exatamente. Homem de Deus, Ele, cara. o reverendo Newton Tomazini também, eu admiro bastante o trabalho deles. O Bispo Celso, não sei se você conhece, é um grande homem de Deus aqui da cidade de Limeira também, um amigão nosso, um paizão pra gente também, Bispo Celso que comentou aí, gente Ah, boa demais.
Ô, mano, quero conhecer. Manda um aviãozinho depois aí, vamos conversar. Não, Exatamente. cara, tenho um coração para pastor que eu amo, cara. A gente sabe dos bastidores, sabe como às vezes é pesado o ministério, e ter amigos é fundamental. Reino de Deus é reino de amigos. Uma coisa, Daniel, que é importante a gente salientar também, é a questão de você não estar banalizando o ministério e deixando de ser espiritual. Você não está sendo carnal quando você pensa no seu futuro enquanto ser humano. Uma questão previdenciária, por exemplo, uma questão de assistência, ao lado social, né, do ministério e da sua vida particularmente. Então assim, poxa, eu estou aqui ministrando, faço recolhimento, o Bispo Celso disse aí, ele paga a previdência dele, de repente eu vou carnalizar isso dizendo que é algo carnal você olhar para o lado da sua aposentadoria, do seu futuro, quando você não estiver mais ministrando e você precisa receber, precisa ter um sustento ali. Muita gente tem esse entendimento, mas é muita gente mesmo. Assim, eu estou banalizando o ministério se eu pensar para o lado financeiro, mas não é pensar para o lado financeiro. Não é uma questão de ganância, não é uma questão de comércio da fé, não é uma questão mercantil. É uma questão de que você, às vezes, dedica a sua vida toda ao ministério e depois, quando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente já não der mais, você precisa de um anteparo, você precisa continuar sobrevivendo. Né? E é aquela realidade que a gente já disse. A realidade de muitas igrejas é não ajudar, é não assistir os seus líderes depois que eles não podem mais exercer o ministério. E olha só, a gente está falando de previdência privada, perdão, INSS, previdência do governo, né? Uhum, Eu estou falando previdência privada porque eu li o comentário da Giovana, ela falou sobre previdência privada uhum. e é outro aspecto, que existem Isso. outras dezenas de caminhos, né? É. Produto de bancos, bancos cobram taxas, tem a própria corretora de investimentos. Quando eu postei a propaganda aqui da nossa live de hoje, teve um amigo que comentou lá no Facebook, falou o seguinte, ele trabalha com investimentos. Uhum, Então ele comentou, o pastor também não se preocupa em fazer investimentos e tal. Talvez seja um uhum. assunto que a gente traga aqui numa live em algum momento, não sei, talvez. Mas a maioria ainda não entendeu nem a necessidade de regularizar a situação dele no INSS. Ou É. será que não rola aí umas palestras nas igrejas de Limeira, tira dúvidas com líderes? Seria legal, né? Seria interessante. Sim, uma ótima ideia, Daniel. Uma ótima ideia. Inclusive, quando a gente conversou aqui para combinar essa live, você falou, poxa, o pessoal está sem informação, e realmente a gente vai a campo. Se a gente for conversar, muita gente está carente dessa informação. Então é necessário, é urgente, inclusive. É para ontem, vamos dizer assim. Sim. Então, no aspecto geral, direcionando esse pastor que está sem contribuir, o que ele precisa fazer mesmo? Ele precisa ir atrás de um profissional, seja o seu contador ou do direito, melhor ainda se for do direito, porque ele vai ter o anteparo jurídico, se precisar entrar judicialmente com algum pedido, né? Então ele já tem esse anteparo. Ele precisa começar a contribuir. É uma coisa tão simples, ele vai na papelaria, compra o seu carnê, preenche lá, vai ter um preenchimento simples também, que é nome completo, o código que é o 1007, 20% do salário dele, entende? É uma coisa bem simples. E aí coloca todos os valores lá e paga no caixa. Detalhe, tem que ser pago todo dia 15 de cada mês, até todo dia 15 de cada mês, 15º dia. Então é sistema de competência, por exemplo, no mês que vem eu pago o dessa competência aqui. Então a competência 5 vai ser paga no mês 6 e por aí vai. Competência 6 paga no mês 7 até o 15º dia do mês subsequente. Então é uma coisa simples, e aí já vai começar a constar. Duas dúvidas. Primeiro, eu acho ideal se o pastor ou a denominação ou a igreja local procurar um profissional do direito previdenciário Exato. para fazer um levantamento. Por quê? Aí você já entra pelo caminho do direito e não Uhum. do administrativo lá, Exato, exato. às vezes tal. Já entra com o pacote fechado. Porém, a primeira dúvida vem aqui. Uhum. Muito pastor, se ele está sozinho, igual tenho amigos queridos que não tem uma supervisão acima deles, ele é um pastor sozinho. Ele não procura porque ele acha que é muito caro. Uhum. Eu tenho que pagar quanto lá para um advogado? Como é que funciona isso para tirar essa objeção, né, da cabeça do pastor?
Olha, por exemplo, no escritório que eu trabalho, a gente recebe muitas pessoas pedindo planejamento previdenciário. E é uma coisa que é simples de a gente poder fazer para a pessoa, né? A gente, por exemplo, não cobra um valor de consulta inicial, a gente recebe a pessoa, a gente fica sabendo da necessidade dela, o que ela precisa, a gente recolhe os documentos, verifica junto ao INSS, daí a gente apresenta para ela um planejamento num valor extremamente baixo, de verdade mesmo, comparado a muitos outras questões e tabelas, né, do direito em si, é um valor baixo e acessível a todas as pessoas, tanto que o nosso público é pessoas que estão com uma enfermidade e precisam do INSS para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez também. Tem mais essa questão, não é só aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, mas e se acometer uma enfermidade e deixar inválido? Sim. Né? Então, o pastor, de repente, que usa a sua voz como instrumento e, de repente, perde a sua voz por alguma enfermidade, como que ele vai fazer? Né? E fora outros elementos que envolvem a atividade pastoral também. Então, a gente recebe pessoas idosas e, muitas vezes, a gente olha para a situação da pessoa, a gente tem bom senso, a gente tem coração também, a gente ajuda e ajuda a pessoa e ela nos ajuda, né? Na nossa profissão ali. Então é uma coisa assim que não é um bicho de sete cabeças, não é caro, a pessoa já associa a palavra direito e advogado a coisas exorbitantes e não é bem assim. Né? É tudo convencionado previamente, se a pessoa estiver de acordo, ela faz com a gente não faz nada às escondidas, é tudo às claras, mostrando, explicando para a pessoa, apresenta para ela o planejamento e a gente está disponível aqui para dúvidas, para quem quer fazer um planejamento, a gente está disponível. É uma coisa bem simples e como eu disse, muita gente já trabalhou antes do ofício pastoral. Então precisa ver esse tempo. Tem uma questão também, Daniel, de ter trabalhado sob insalubridade e coisas ali com risco, né? Então isso diminui o tempo para a pessoa se aposentar. Ela se aposenta um pouco mais rápido. Tudo isso pode ser verificado. Dentro da denominação da insalubridade. Boa! E como dá, rapaz? Quantas campanhas você fez? Aí tá um ambiente insalubre. Ó, cara, vou xingar eu aqui. Vou um negócio pra você. Essa foi a primeira pergunta minha, né? Negócio de às vezes tem aquela ideia na cabeça dele, é muito caro e tal, advogado. Segundo, vou falar de mim. O que você precisa para... não, amigo meu. Para acessar, para recuperar. Por exemplo, Giovana, minha esposa, trabalhou 400 anos aí no Brasil. Sempre contribuiu. Eu já trabalhei, já contribuí por empresa, já contribuí por igreja e faz tempo que não contribuo. O que o pastor, eu ou qualquer pastor, que ele precisa dar na tua mão para você consultar e dar um panorama da situação? De início, nós precisamos de uma senha que ela é pessoal, e isso a pessoa retira com os seus documentos numa agência do INSS, né? Preciso só ver como está sendo essa questão da pandemia, porque as agências estão fechadas, né? Então, assim, não sei como está funcionando a questão da emissão. Inclusive, meu contrato de trabalho está temporariamente suspenso. A gente já vai voltar em breve, né? Mas, assim, o que acontece? Ela precisa dessa senha para a gente poder acessar o portal do meu INSS, que vai ter todos os dados dela. Os anos de contribuição, quando ela contribuiu, o valor com o qual ela contribuiu. Isso é muito importante porque, em muitos casos, é muito comum a gente pegar e conferir com a carteira de trabalho, por exemplo, se ela já trabalhou em regime de CLT, e ver que a data de saída está diferente da do sistema do INSS. Ou não tem data de saída. Está como se ela tivesse com um vínculo ou está vago, entende? Então a gente precisa acertar esses pontos aí. Tem gente que ganha 1, 2, 3, 5 meses com esses acertos, né? Então, assim, é muito importante. O número do PIS? Cortou o áudio. A senha é o quê? Número do PIS? O que é? Não, assim, a pessoa se dirige ao balcão com o seu documento e é emitido uma senha, um papelzinho, como se fosse uma senha de banco. E aí ela vai e faz o cadastro no portal do meu INSS. No caso, no escritório, a gente faz o cadastro para aquela pessoa, né, do portal, e passa a senha para a pessoa, a gente também fica com a senha para poder fazer o controle e o planejamento também. E para o resto da vida ela pode acessar as informações dela lá. Então, assim, é coisa bem simples, né? Ela digita o CPF, digita a senha que ela cadastrou, ou a senha que ela pegou lá no banco, né, no
do INSS ali, de senhas, e já tem o acesso todo. Então ela pode fazer todos os tipos de solicitação pelo portal do meu INSS. Se acontecer uma doença com ela, alguma coisa assim, acometer, né, uma doença, uma enfermidade, ou precisar de qualquer outro auxílio, ela vai e pede digitalmente ali na plataforma. Se eles precisarem de um documento, ela vai ficar sabendo, vem um aviso para ela, para levar o documento até a agência do INSS. Né? Agora, em pandemia, eles estão fazendo digitalmente, você anexa os arquivos, envia, enfim, tem essa possibilidade também. Mas é muito simples os procedimentos. Então, dependendo do que se for fazer, nem necessita ir na agência muitas vezes, entende? Então, é uma coisa bem simples e o planejamento a gente faz nisso. A gente pega um documento que chama CNIS, que é todo o extrato de contribuição da pessoa, e a gente vê tudo certinho, quanto tempo ela tem, a idade que ela tem, quanto tempo falta para se aposentar, o que é mais viável, o valor aproximado do que ela ganha por idade ou por tempo de contribuição, tudo isso a gente faz. Eu acredito que você é um cara que pode ajudar muitas igrejas, mano. Primeiro, Amém. ama Jesus, é um pregador da palavra, etc. Mas é um profissional do ramo que conhece o ambiente eclesiástico, o ambiente, a atmosfera, né, o ambiente da igreja, sabe que existe muito amadorismo, existe desinformação, e eu acho que você pode contribuir bastante com isso. Então, Amém. aí na cidade, não só na cidade, mas com a internet, enfim, pode ajudar muita igreja, muita denominação. E eu, assim, gostaria muito que os pastores se preocupassem um pouco mais com isso, porque quem sofre é a família também, né? Sofrem bastante. Eu sei porque eu tenho casos assim na família. Sim. Então, gente que nunca se planejou, nunca se preocupou com nada, só vamos pregar, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E o tempo passou, a idade chegou, e aí, óbvio que para a família é amor, é família, eu sei, gente, mas acaba sendo um peso também, e a pessoa se sente mal, enfim. Então, existe esse amadorismo no meio das igrejas e você pode ajudar muito, viu, Robertson, com isso, porque você é um cara que tem credibilidade, as pessoas têm muito carinho por você, as igrejas Amém. que você frequenta, pregando, a sua igreja local. Então, ó, mano, eu desejo do fundo do meu coração que isso seja um ministério também, né? Que teu trabalho Amém, com certeza. que auxilie muitas igrejas. Obrigado, meu querido. A gente está sempre à disposição, né, para dúvidas, as pessoas podem chamar no direct. Hoje, como a gente está atendendo? Presencialmente, não, porque a gente não está podendo até por conta dos decretos, né? Então, de início, vamos dizer assim, a gente estava home office, a gente ainda está atendendo as pessoas que nos solicitam, normalmente, tranquilamente, solucionando dúvidas e tudo. Fisicamente, nosso escritório fica no Parque Novo Mundo, aqui na cidade de Limeira, na Avenida Gabriel Vasques, número 241, perto do Distrito Policial, do SECAP Novo Mundo, que os bairros são bem emendados, colados, né? Então, SECAP Novo Mundo aqui, Distrito Policial, é ali, Gabriel Vasques 241, mas lembrando que, por enquanto, a gente não está atendendo lá presencialmente. E a gente está à disposição aqui, eu, a minha chefe também, para a gente poder solucionar as dúvidas e dar as orientações, e é algo muito importante, pastor, corra atrás, urgentemente, é um anteparo para você, para sua família, é muito importante que isso ocorra. Isso aí. Muito bom. Amém. Bom, nós vamos encerrando nosso bate-papo. O Instagram está derrubando as lives depois de alguns minutos, né? Eu estou Sim. aqui. Então a gente vai encerrando por aqui. Mano, querido, obrigado. Eu Obrigado que agradeço, de coração. E espero que isso seja uma ferramenta para a igreja local, Sim. tá bom? Uhum. Pastor local, de igreja local, tem que se preocupar, ficar ligado, antenado nas coisas, né? Alguém É está perguntando verdade. se ficará gravado. Sim, ficará não só 24 horas no Instagram, mas também no meu canal do YouTube. Tem um link na descrição do Instagram, vai ficar lá. Você pode enviar para quem precisar. O objetivo nosso é ajudar o pastor local, né, e a esposa e a família. Por isso os temas das lives e todos os vídeos lá do canal do YouTube é sempre visando o pastor local e os desafios que ele Só. enfrenta. Vai, Vaso. O reverendo Silvio Ribeiro perguntou se a gente faz atendimento em outros estados. A gente pode, dependendo do que for, a gente pode dar uma assistência sim. Inclusive a gente tem um escritório também em Brasília,
tem em Piracicaba, então a gente consegue dar uma ajustada aí. Ah, mas também com internet, né? Eu acho que tudo facilita, né? Uhum. Horário, Sim, sim. quantas informações, né? Você vai fazer atendimento em outro país? Eu tô aqui. Amém. Giovana já. Ó, precisamos ver nossa situação lá. Já vamos marcar o horário com você, Maravilha. tá Vamos bom? que vamos. Gente, um abraço para vocês, a graça e a paz para todos. Ah, que o Senhor abençoe o ministério de cada um que está assistindo, suas igrejas Amém. locais, seu bairro, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, gente. Abração. Valeu.